Deixa eu te perguntar. Então, você começou lá com a dança, entrou no teatro. Em que momento ali que você virou, assim, contadora de história, enfim, arte educadora? Quando que isso entrou, assim, na sua vida? Foi na época da faculdade? Como que foi? Eu acho que a arte educação, sim, né? Porque eu fui fazer uma faculdade de artes cênicas que era licenciatura. Então, já tinha essa pegada da educação. Mas sempre foi uma coisa que no início eu resistia muito, né? Não quero fazer isso, não quero ser professora, não quero. Sério? Uhum. Passada. Porque eu acho que na minha cabeça um lado negava outro, né? Se eu falasse, beleza, quero dar aula, quero ser professora, né? Trabalhar com isso, automaticamente eu estava negando a artista que eu queria ser. Então, até eu entender que eu posso ser tudo isso, né? Eu posso fazer tudo junto, né? Foi um processo, assim, um tempo. Então, eu acho que... O que eu tava falando? Como que é a parte Maravilhosa. de contação de história, Eu arte tentei educação? buscar. Eu amo. Como que verdade. entrou na sua vida? Contação de história e arte educação. Isso. A pessoa se perde nela mesma. E a contação de história é uma coisa mais recente, na verdade. Sei lá, de 5, 6 anos pra cá. Sempre esteve, porque a gente fazendo teatro, A gente tá nada contando mais. história, isso aí. São formatos diferentes, né? Não é de uma forma narrativa, né? A gente tá contando com diálogo, tá vivenciando aquela cena, aquele espetáculo, é contar história. E aí eu tenho amigos da Cia Chafariz, lá de Botucatu, que a gente já começava a fazer esse movimento da contação de história, mas mais entremeado, assim, com o teatro, né? Com cenas e narração, cena e narração. Mas fazer um curso mesmo, né? E falar assim, a contação de história pode passar por outro lugar também que o teatro não passa. E acho que para mim me pega nesse sentido, assim. Não sei se eu conseguiria ser muito clara com vocês em relação a isso, mas a contação de história é algo muito ancestral, né? É algo que antigamente, né, as crianças sentavam, né, para ouvir, né, um mestre, né, um griot falar, contar histórias, né, e tinha uma importância gigantesca, né, isso, e tem ainda em muitas culturas muito mais do que algumas outras, mas eu acho que me entender e falar sou contadora de histórias é uma coisa mais recente mesmo, de uns 5, 6 anos para cá. Sabe uma lembrança que eu tenho quando era criança? Deve ser mais ou menos isso, né? Eu assisti aquele programa Rá-Tim-Bum. O programa, não Castelo. Aí tinha uma atriz que ela fazia contação de história com objetos. Gente, aquilo ali, pra mim, acho que era o quadro que eu mais gostava. Eu ficava impressionada como ela pegava uma caixinha de fósforo, e aquela caixinha de fósforo virava... Eu via outra coisa. Eu via, sei lá, um armário. Eu via... Nossa, aquilo pra mim era muito, muito mágico. O dinamismo, assim, pra contar, aquilo me prendia muito, cara. Muito. E eu acho que tem esse lado, assim, de diferença do teatro. Óbvio que dentro do teatro a gente também pode fazer isso, né? De diversas formas. Mas, assim, eu não necessariamente preciso estar com o figurino de jacaré, né? Eu não preciso fazer uma voz de jacaré. Eu posso contar tudo isso e, junto com você, né? Contar de uma forma que te traga... comigo a ponto de estou ouvindo e visualizo e imagino, né? Eu acho que isso tem um poder, até me arrepio em falar, muito grande, assim, né? Sim. Mas também acho que esse lado atriz está super dentro da contação de história. Isso me ajuda muito, né? As técnicas que eu aprendi lá, eu trago agora, né? E também tá muito dentro da minha educação, porque ouvia, eu vou contar história, né? Meu avô era o maior contador de história. Minha mãe também sempre foi alguém que fez esse movimento, né? Mas que também são pontinhos que a gente vai ligando depois, né? Porque parece que é algo muito novo e depois você fala, mas quando eu era menor, eu tinha contato com isso. Eu também. Era um quadro que eu adorava, do Rá-Tim-Bum, de vê-la fazendo aquilo, né? Sim. Sei lá, era um pintinho, era uma pinça. Um pregador, né? Uma Pois coisa é. E isso é muito poderoso, porque se não fosse, nós não estaríamos falando sobre isso agora, né? Na idade que a gente tem. É verdade. Eu acho que na minha visão, a contação de história,
é uma coisa que, tipo assim, é possível, sabe? É possível você contar uma história, é possível você fazer uma peça sem você estar num teatro, sem você ter muito figurino, sem você ter muita estrutura. Cenário. E às vezes as peças... Às vezes não, né? As peças de teatro, elas às vezes elas têm um limite, né? A gente às vezes engaveta projetos por falta dessa estrutura. Sem dúvida. De financeiro, né? E a contação de história... Acho que é isso que você quis dizer, né? Que a contação de história, ela te traz uma coisa diferente do teatro em relação a isso, né? Sim, e acho que porque o contato mesmo, também, com quem tá ali, né, junto, compartilhando desse momento, é outro. Sim. É mais próximo, mais chegado, né? Porque é isso, a gente normalmente, é o que você falou, eu vou contar a história normalmente num lugar menor, mais intimista, normalmente para menos pessoas do que uma sala de teatro, né? Então, eu acho que se torna uma coisa mais tete a tete, assim, a gente tá mais junto mesmo, né? Compartilhando de um momento juntos mesmo, né? De presença, de encontro. Né? Eu consigo sentir mais isso do que no teatro. E aí, sem dúvida, o que você falou entra também muito em consideração quando eu penso, né? É o que viabiliza eu fazer muito mais da contação do que do teatro, né? Sim, sim. É uma coisa menor que eu consigo levar para muito mais lugares. Né? Então, assim, de pouquinho em pouquinho, chego em muito mais pessoas. Né? Então, fica mais possível de fazer, né? Do que ficar esperando acontecer uma super produção e que eu, né? Sim. Então, sem dúvida, isso também é levado em consideração, assim, no fim das contas. Sim. E na contação você trabalha mais com criança? Ou vocês fazem para adultos, idosos? Hoje eu tenho um projeto com o meu companheiro, né, da CIA 2 para lá, 2 para cá. A gente sempre fala que é para todo mundo, para quem quiser ouvir. Mas não tem como negar que tem um foco ali nas crianças. Público-alvo, né? Tem, né? Não adianta. Mas a gente também faz esse movimento de contação para adulto, né? Mas a gente tem ali, ó, um puxadinho pro lado das crianças. Pro lado das crianças, sim. né? E vocês apresentam geralmente os seus trabalhos aonde? Assim, a escola? Sei lá, em algum tipo de teatro? Nesse projeto em específico, nessa companhia, acho que desde o início, nossa vontade é de levar para lugares que não sejam lugares, talvez... não sei se apropriados, não. Lugares mais alternativos, né? Então, assim, a gente leva para escola, a gente leva para praças, a gente leva para parques, a gente leva para... Às vezes chamam a gente em ONGs, né? Em institutos. A gente quer estar onde as pessoas querem que a gente esteja, assim, né? Então, assim, a gente não quer depender de ser uma sala fechada de teatro, né? Onde a gente possa... Aliás, a gente precisou contar num teatro esses dias, porque não é exatamente o lugar que a gente escolhe estar. E a gente pensou, como é que a gente vai desfazer isso, né? Porque é isso, o teatro tem o palco e depois de uma distância, plateia. A gente vai fazer algo ali que não necessariamente vai combinar com tudo que a gente pensou para aquele projeto. Então, bora botar as pessoas sentadas no palco com a gente. Sensacional. Aí a gente arrumou e aí tava todo mundo perto, né? Pertinho pra gente poder contar. E depois, normalmente, a gente brinca, né? Faz um brinquedo. Então, tava todo mundo pertinho pra gente desfazer mesmo esses espaços, né? Que já tem ali, eles já impõem, né? Que tem que ser daquele jeito. Então, não, vamos mexer nisso também. Deve ser muito legal, né? Deve ser muito interessante o pessoal entrar, crente que vai sentar na cadeira e de repente vai sentar no palco. E tem um medinho, porque fala assim, não, vou sentar mais perto se eles chamam, né? Porque tem um medo. Ai, eu tô mais perto, como é que eu vou falar que não? Isso, eu vou ficar aqui atrás, né? Qualquer coisa, eu me escondo aqui atrás desse colega, né? É isso mesmo. Tem isso.